hoje nós vamos fechar com chave de ouro, com o 5º ano. Então, nós vamos falar da rainha Esther. E com isso nós chamamos o rei, é o Arthur, e a rainha, que é a Carol. Tá? Vocês vão prestar bastante atenção, porque o Arthur vai contar a história para vocês da rainha Esther. Pode vir. Bom dia a todos. Bom dia. E como vamos falar sobre a personagem da Bíblia, nós vamos fazer uma oração antes para recebermos a bênção de Deus. Vamos orar? Posição para a oração. Senhor, meu Deus, que habita no mais alto dos céus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar aqui. E abençoe a todos, que coloque as palavras na minha boca. E é o que te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. E vamos falar sobre quem foi Esther na Bíblia. A história de Esther tem início no ano de 483 a.C. Ela viveu no reino da Pérsia, no período do reinado de Assuero ou Xerxes. Ela foi a mulher que confiou em Deus e foi usada para salvar o povo de Deus. Esther era uma jovem órfã, filha de Abiail, e criada pelo seu primo Mardoqueu ou Mordecai, em alguma tradução da Bíblia. O nome Esther é muito provavelmente vem do persa. O nome é Estara, que significa estrela. Seu nome hebraico era Hadassah, que significa murta, um tipo de arbusto ou uma plantação. No texto bíblico, Esther era descrita como uma mulher que possuía notável beleza, tanto que foi contada entre as mais formosas do reino. O texto bíblico também enfatiza a bravura e a lealdade de Esther para com o povo judeu. E vamos ver como Esther se tornou rainha. Assuero foi o 5º rei da Pérsia. Foi rei de 127 províncias. E ele era orgulhoso e impulsivo, como podemos observar nos acontecimentos do primeiro capítulo. E o seu palácio de inverno ficava em Suzã, onde realizou um banquete que durou 180 dias. Os reis persas costumavam oferecer grandes banquetes antes de irem para a guerra. Enquanto o rei dava o banquete aos homens, sua esposa, a rainha Vasti, ofereceu banquete às mulheres na casa real. E no 7º dia, o rei Assuero, influenciado pelo vinho, disse: "Chamem a rainha Vasti", ordenando que ela entrasse em sua presença usando a coroa real. A rainha se recusou a cumprir a tal ordem e disse: "Eu não irei", porque muito provavelmente implicava em alguma situação desonrosa a ela. Com a recusa da rainha, Assuero a destitui do posto. Ou seja, ela não era mais rainha. E mais tarde, ele foi aconselhado a convocar as moças virgens de boa aparência que havia no reino. E Esther estava entre essas jovens. E Esther finalmente conseguiu o agrado para poder sobreviver na corte. Obviamente, isso foi resultado da providência divina. Esther foi submetida a um tipo de tratamento de beleza durante 12 meses. Tudo que as mulheres gostariam de ter, hein? Um ano no salão de beleza, não é mesmo, mulheres? Sim! Vamos voltar aqui. E passado esse período, Esther foi conduzida por um dos eunucos à presença do rei. As jovens eram levadas ao rei e depois não retornavam mais a ele, exceto se o rei gostasse de alguma e chamasse pelo nome. E foi exatamente isso que aconteceu com Esther. No capítulo 2, versículo 17, está escrito: "O rei amou Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens." Então, Esther foi coroada rainha no lugar de Vasti. Foi feito um banquete pela coroação de Esther. E após se tornar rainha, Esther passou a viver no palácio em Suzã. Tudo estava indo muito bem, até que Amã, um príncipe importante do reino da Pérsia, resolveu matar todos os judeus que havia no reino de Assuero, só porque Mardoqueu não se inclinava perante ele. E
E a descrição de Amã como Agatita sugere uma possível origem amalequita, povo que era inimigo mortal de Israel. Mardoqueu soube da lei e contou a Esté o plano de Amã que iria executar. E Mardoqueu pediu para Esté interceder perante o rei. E a rainha Esté não podia entrar na presença do rei sem que fosse chamada, pois isso significaria colocar sua própria vida em risco. Então Mardoqueu fez com que ela se atentasse ao fato de que Deus, providencialmente, poderia ter determinados acontecimentos em sua vida para que ela pudesse estar exatamente em uma posição em que pudesse agir em favor dos judeus. Vale dizer que até aquele momento o rei não sabia que Esté era de origem judaica. Assim, o rei não sabia que havia permitido o extermínio do povo de sua rainha. Diante da situação delicada, a rainha Esté conclamou todos os judeus para jejuarem por 3 dias e 3 noites, pois ela agiria contra a lei e entraria na presença do rei. No final dos 3 dias, Esté se aprontou com seus trajes reais e foi ao pátio interior na casa do rei. Assuero, assentado em seu trono, viu Esté parado no pátio e abaixou seu cetro de ouro que tinha na mão em favor de Esté, permitindo que ela se aproximasse. E Esté tocou a ponta do... O rei perguntou o que ela queria, dizendo: "O que me desejas, rainha? Diga-me e eu lhe darei, mesmo que seja até metade do reino." E Esté, agindo com muita sabedoria, falou para o rei: "Quero lhe convidar, ó rei, e o seu ministro Amã, a um banquete que tem lhe preparado." E Assuero respondeu, tão feliz: "Adoraria ir. Obrigado pelo convite, rainha." E na ocasião do banquete, Esté solicitou permissão para preparar o segundo banquete no dia seguinte. No segundo banquete, Esté se revelou para Assuero que era judia e que todo o seu povo foi sentenciado à morte. E também contou que Amã era o culpado por isso, dizendo: "Eu e meu povo fomos vendidos para sermos destruídos, mortos e também aniquilados, e o nosso inimigo e perseguidor é o perverso Amã." O rei ficou muito furioso e deixou o banquete, indo para o jardim do palácio. Amã, sabendo que a situação havia ficado extremamente complicada para ele, resolveu permanecer ali para suplicar pela própria vida a Esté. Quando o rei retornou à casa do banquete, encontrou Amã caído sobre o divã de Esté. Sabe o que foi aquilo? Foi uma violação de protocolo irreversível, pois o rei entendeu que Amã havia tentado violentar a rainha. "E ele pretende desonrar a rainha perante mim no meu palácio?" perguntou Assuero, tão furioso. E quando o rei exclamou essas palavras, já os servos da corte perceberam que era o fim da linha para Amã e cobriram o seu rosto. Às vezes, era costume entre os gregos e romanos cobrirem o rosto de quem era sentenciado à morte. Porém, entre os persas, essa é a única referência desse costume. O rei Assuero disse, tão furioso: "Enforquem Amã no lugar de Mardoqueu, que fez na própria forca." E como o rei não podia revogar o decreto anterior, a rainha Esté conseguiu fazer com que um novo decreto, autorizando os judeus a se defenderem, fosse publicado. Assim, os judeus passaram a ter o direito à legítima defesa. E, devido a todo aquele acontecimento, foi feita a festa de Purim, como uma celebração permanente em Israel. E Esther tinha muitos pontos fortes e êxitos. Entre eles, alguns, por exemplo, para as mulheres de hoje. 1. Sua beleza e caráter conquistaram o rei da Pérsia, o coração do rei da Pérsia. 2. Combinou coragem com cuidadoso planejamento. 3. E estava aberta a conselhos e disposta a agir. E 4. Preocupava-se mais com os outros do que com a sua própria segurança. E Esther... E as lições de hoje, de vida dessa história, são inúmeras. Por exemplo, 1. Servir a Deus frequentemente exige que arrisquemos a nossa própria segurança. 2. Deus tem sempre o propósito para as situações em que nos coloca. E 3. Embora
a coragem seja sempre uma qualidade vital, ela não substitui o cuidado e o planejamento. Meu desejo hoje é que Deus abençoe a todos nós, em especial a todas as mulheres daqui da nossa escola. Como todo dia da mulher, feliz Dia da Mulher! Foi maravilhoso, tá bom? Muito obrigada pela participação de todos. Vocês viram que história, que tinha coisas nessa história que nem a professora sabia. E o Arthur pesquisou e ele falou tudo. Muito obrigada, tá, Arthur? Obrigada ao 5º ano A. Foi maravilhoso, tá? Os meninos, as princesas. Então, com isso, nós aprendemos bastante coisa aqui sobre a Rainha Esther, não é verdade? A Isabel vai fazer a oração, finalizando a nossa capela, tá? Posição para a oração. Deus, muito obrigada por esse dia, muito obrigada por mais uma capela, muito obrigada por essa história linda. Abençoe todos os professores que estão aqui, que todos possam voltar bem para sua casa, para sua sala. Abençoe a professora Cláudia que fez essa capela linda. É isso que eu te peço, agradeço em nome de Jesus, amém. Obrigada pela oração, Isabel, mas quem fez essa capela linda foi vocês, tá? Os alunos do 5º ano A. Eu gostaria que as princesas saíssem lá para o nosso cantinho, que nós temos aula de coral agora. O rei, pode ir rei, mais a rainha. Agradeço ao professor Paulo, muito obrigada pela participação. E o professor Luciano também, tá? Muito obrigada aí que está filmando pra gente.